Missão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao evento TOTUS Responde da linha TOTUS RH linha RM sobre LGPD. Inicialmente, o nosso evento ele é dividido em duas etapas, onde a primeira é apresentada pela consultoria de segmentos, com a parte conceitual, e a segunda parte é pela linha de produto, mostrando o que foi, os passos que estão, o desenvolvimento do LGPD. Eu sou Renata Santos, faço parte da consultoria de segmentos. Sou formada em gestão financeira, estou na consultoria já fazem 3 anos e eu vou dar alguns recadinhos para vocês antes de estar seguindo, tá? O vídeo da apresentação ela será gravado e será disponibilizada no espaço legislação. Eu vou estar mostrando para vocês depois o caminho para estar fazendo o download do vídeo, estar assistindo novamente na página do YouTube. O material da apresentação, tanto da parte da consultoria quanto da parte do produto, ela está disponibilizada na documentos, no painel do lado direito, ele tem uma aba documentos, você consegue fazer o download do material. Durante todo o evento, os microfones ficarão fechados, então caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar fazendo ali no chat. Tem uma abinha lá, perguntas, onde nós vamos estar respondendo ao longo da apresentação. E aí, caso tenha alguma pergunta mais recorrente, a gente vai estar abrindo o microfone e falando de modo geral. Mas vocês conseguem estar respondendo lá. Só para confirmar, se vocês puderem só responder no chat se todos estão me ouvindo direitinho, visualizando a minha tela. Ótimo. Então, vou dar continuidade. Falar um pouquinho, da evolução da lei sobre a LGPD. Então, em 2010, o Ministério da Justiça iniciou uma consulta pública ante o projeto de lei para garantir a proteção de dados pessoais, inclusive na internet. Em 2012, foi publicado o projeto de lei 4.060 de 2012, onde estava tratando os dados pessoais e outras providências. Foi em 2013 que foi publicado o projeto de lei, que foi levado até o Senado. E foi em 2014 que foi sancionado o Marco Civil da Internet, e que regula o uso da internet no Brasil por meio de provisão de princípios, garantias de direitos e deveres para estar usando a rede, bem como todas as diretrizes para atuar no Estado. Em 2018, foi criado o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, com a divulgação do GDPR, ampliou-se muito a divulgação do que seria tratado e divulgado na União Europeia. Então, em 2018 foi criado o Conselho, mas precisou aguardar as nomeações para entrar definitivamente em vigor, que foi a MP 869 de 2018, que criou o Conselho ANPD e alterou o Marco Civil da Internet. Com a grande divulgação do GDPR, os países ao redor do mundo foram dando continuidade nas legislações e atos que regulamentariam sobre a divulgação e a proteção de dados. Então, aqui na imagem, é possível ver o grau de adequação dos países ao redor do mundo, onde a União Europeia é o que está no topo, assim, com maior desenvolvimento, como ele foi a primeira região a se adequar às leis de proteção de dados. Depois,
ficou um país que já está adequado, que é a Guiana Francesa, como o Chile, o Uruguai. Temos também alguns países que estão parcialmente adequados, né, como os Estados Unidos, Canadá. E temos também alguns países que estão se adequando, né, que é o caso do Brasil, Austrália e alguns países da Europa e África. E tem alguns também que ainda não estão buscando melhorar a proteção, que ainda não tem nada, né, definido específico sobre o tema de LGPD. Falar um pouquinho, né, do objetivo da Lei de Proteção de Dados, né? O objetivo é regulamentar o tratamento, né, e proteger os dados pessoais de pessoa física, seja em todas as plataformas, e assim garantir direitos fundamentais, que estejam relacionados à proteção da liberdade e intimidade da pessoa. E assim, ter mais transparência, né, sobre a coleta de dados e utilização dessas informações de cada indivíduo. O direito fundamental da pessoa é garantido, né? Então, eles buscam principalmente garantir o direito fundamental através do princípio da proteção da liberdade e intimidade das pessoas, de acordo com o que está previsto na Constituição. O que a LGPD vai tratar, né? Então, a LG, ela trata tanto dados pessoais da pessoa identificada como pessoa identificável. Então, todos os dados, né, aqueles que estão relacionados à imagem, documentos como CPF, e-mail, localização, estado civil, então, todos os dados que estiverem relacionados de alguma forma com a pessoa física, ela será feito tratamento dentro da LGPD. O que são os dados pessoais sensíveis, né? Os dados sensíveis são dados que permitem encontrar pessoas, seja eles por grupos que elas participam, e com isso ter um tratamento diferenciado. Então, exemplos, né, de dados sensíveis, né? A origem racial ou ética, a convicção religiosa, dados relacionados à saúde ou à vida sexual, dados genéticos, tudo que opinião política, então são informações sensíveis que pode ocasionar algum tipo de discriminação por alguma opção. Então, eles são considerados dados sensíveis perante a LGPD. O que são dados pessoais anonimizados, tá? Um dado anonimizado é um dado pessoal ou sensível, que ele foi tratado para que as informações não possam ser vinculadas ao titular original, tá? Então, ele cria um tratamento para aquela informação e, assim, ela não ser relacionada ao titular pessoa física. Então, os dados anonimizados é muito importante se atentar, né, às informações que estão sendo anonimizadas. Em que momento, né, deverá ter o tratamento da LGPD? Então, toda operação realizada com dados pessoais, sejam eles de coleta, produção, classificação, de acesso, distribuição, armazenamento, comunicação. Então, todas as etapas de trabalho, elas precisam ser adequadas para a LGPD, com anonimização, termo de consentimento e ciência do dado que está sendo disponibilizado. Falar um pouquinho sobre as principais hipóteses, né, de processamento. Então, nós temos o consentimento expresso, né, que ele cria um termo para o titular dar ciência de utilização daquelas informações. Execução de contrato.
Então, os contratos possuem dados pessoais que precisam ter consentimento e ciência do titular das informações que constarão no contrato. Então, precisa também ser tratado e avaliada essas informações. Cumprimento do dever legal ou regulatório. Então, é dar ciência para o empregado, deixar o empregado ciente que as informações pessoais ou sensíveis serão usadas nas obrigações acessórias da empresa. Então, por exemplo, no e-social, você vai informar os dados do funcionário, então o funcionário precisa estar ciente que algumas informações pessoais ou sensíveis serão usadas para fazer a entrega daquela obrigação. Defesa de direito, né? Então, quando envolve processo judicial, administrativo, em que tem dados pessoais, né? Constam esses dados pessoais dentro do processo, o titular deve dar ciência da utilização de seus dados. Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Então, sempre que houver uma ocorrência que seja ligada à justiça que sirva para a proteção de vida, precisa cientificar para o titular que seus dados serão utilizados. Então, por exemplo, no boletim de ocorrência, você vai lá, faz um boletim. Alguns dados você precisa informar, como seu nome, endereço. Então, essas informações precisa estar ciente que vai constar, né, e que também terá o tratamento adequado em relação à LGPD. Tutela da saúde, então, por profissionais de saúde ou entidades sanitárias. Seriam os convênios, seguros, todas essas empresas, elas têm tratamento que precisam ser aplicados em relação àquelas informações. Interesse legítimo do controlador. A empresa privada, ela precisa fazer, por exemplo, uma promoção, então, mandar um e-mail marketing, que nem a gente recebe, às vezes, promoção no WhatsApp. Então, precisa estar claro, né, ciência de que vai ser feito um tratamento nessas informações e que o cliente tem que estar ciente, que você só vai usar para fins de promoção, por exemplo. E proteção ao crédito. Então, tudo que tiver relacionado a bancos, financeiras, também deverá ser aplicado o tratamento de LGPD. Aqui falar um pouquinho, né, sobre os direitos do titular. Então, vai precisar fazer a confirmação, né, de que existe um ou mais tratamentos dos dados que está sendo realizado. Também o titular terá acesso a esses dados pessoais conservados que lhe digam respeito. Então, caso o titular solicite, ele poderá ter acesso a esses dados. O titular também poderá solicitar, né, correção de dados que ele identifica como incompleto, errado ou desatualizado. Também é direito do titular eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos ou caso o tratamento dele seja utilizado ilicitamente. Então, se está usando de uma forma irregular, o titular ele pode solicitar a eliminação daquela informação. Na questão de portabilidade, né? Então, caso solicite a portabilidade para outro fornecedor de serviço, também o titular tem esse direito de manter, né, todo o segredo comercial e industrial de acordo com a LGPD. E tem a questão da eliminação de dados, né, exceto os tratamentos, né, legais, mesmo que sem o consentimento do titular. Então, às vezes, aquela informação não vai ser mais utilizada, então, desde que permitido, né, desde que não fira nenhum procedimento legal, esses dados poderão ser eliminados. Informação também sobre compartilhamento dos seus dados.
Então, sempre que os seus dados forem compartilhados com ente público ou privado, também deverá existir a informação, né? Deverá ser compartilhado, avisado que, por exemplo, vai ser compartilhado com a Receita Federal ou com qualquer órgão para utilizar aqueles dados. Informação sobre o não consentimento. Caso o titular ele não concorde ou não aceite a utilização daqueles dados, também direito do titular estar ciente, né, sobre as opções de ele não autorizar o tratamento e as consequências dessa negativa pode causar, né? Então, algumas informações que são obrigatórias, é necessário explicar claramente qual o impacto disso, né, no dia a dia, nas obrigações acessórias e todas as operações pertinentes. O titular também tem direito à revogação do consentimento. Então, pode ser, no caso, por exemplo, lá que eu comentei de e-mail marketing, de grupos de WhatsApp de promoção. Eu posso hoje estar autorizando, mas daqui um mês eu não quero mais. Então, eu posso revogar esse consentimento e pedir que retire, né, essas informações para não me mandarem mais, não terem mais acesso a essas informações. E a questão da reclamação, né, contra o controlador dos dados junto à autoridade nacional. Então, primeiramente, o direito do titular é reclamar caso alguma informação esteja errada diretamente com o controlador. E caso não tenha nenhum retorno, aí sim ele vai levar isso para a autoridade nacional. E também a questão da oposição. Então, caso ele discorde de um tratamento feito sem o seu consentimento e considere irregular, ele pode se opor àquela informação que está sendo divulgada. Para o controle, né, dentro das empresas, existem 3 figuras importantes, que é o controlador, que ele é o responsável pela utilização da informação, o operador, que trata, né, ele executa as informações de acordo com o que foi definido pelo controlador, e o encarregado. O encarregado, ele faz a comunicação da empresa com o titular e a ANPD. Então, ela é indicada pelo controlador para atuar como comunicação entre todos os envolvidos em relação àquela informação. Aqui é um resumo, né, um pouquinho sobre a situação, né, a responsabilidade, quem responde legalmente e quem responde solidariamente, né, em cada uma das situações. Então, o controlador, ele é responsável como ele pelas utilizações dos dados da pessoa física, né? Então, ele responde tanto pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, como a violação à legislação. E também ele responde solidariamente em danos causados pelo operador. Então, sempre que, querendo ou não, ele é contratado para aplicar, né, o que foi definido pelo controlador. Então, caso aconteça alguma coisa, algum imprevisto, o controlador responde solidariamente. E tudo que foi mapeado pelo controlador será executado pelo operador. Então, ele também responde legalmente pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, como também qualquer violação à legislação. O encarregado, ele é quem vai somente fazer a comunicação, então é ele que vai comunicar o governo, caso tenha vazado alguma informação. Então, caso ele precise fazer algum procedimento fora do normal, é o encarregado que faz toda essa comunicação entre a empresa e a NPD. Princípios da LGPD, né? A lei, ela traz 10 princípios que estão ligados ao direito do titular.
Então, é a finalidade, né, daquela informação, então o propósito, se é legítimo, explícito, a adequação e minimização dos dados, o direito dos titulares, o livre acesso àquela informação, a qualidade daqueles dados, a transparência, a responsabilização e prestação de contas em relação àquela informação, a questão da segurança, né, de questão de evitar que essas informações sejam divulgadas, ocorra alguma coisa incorreta, a prevenção para evitar que ocorra essa divulgação e a não discriminação. No caso, por exemplo, em que existe um dado sensível que poderia, caso divulgado, poderia causar uma discriminação com aquela pessoa. Então, é esse um dos princípios, um deles que princípios da LGPD. A ANPD, ela é um órgão vinculado à Presidência da República, né? Onde é dotada de autonomia técnica e decisória, com jurisdição nacional, né? E fica lá no Distrito Federal. E o objetivo é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Aqui tem a missão, visão e valores da ANPD. Então, a missão é zelar, né, pela proteção desses dados pessoais, e a visão é tornar-se um órgão de referência internacionalmente em relação à proteção de dados. E quais são os valores? A ética, a transparência, a integridade, a imparcialidade, eficácia e principalmente a responsabilidade, né? Pelo fato de ter esse controle e as informações serem passadas com uma responsabilidade para não prejudicar a imagem de outra pessoa. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Aí, a autoridade da ANPD, ela só foi efetivamente criada em novembro de 2020, porque mesmo que a lei tenha sido publicada em 2018, somente em 2020 foram nomeadas as autoridades que iriam acompanhar toda a legislação, né, da proteção de dados. Aqui é uma linha do tempo, né, com as principais ações da NPD. Então, em novembro de 2020 foi quando foi nomeado o conselho diretor, e aí foram feitas diversas ações, onde foi habilitada a NPD na plataforma do Fala BR. Foram iniciadas as fiscalizações das ações de fiscalização em dezembro de 2020. O edital do CNPD foi publicado em fevereiro. Então, aqui você consegue, para ajudar, né, nessa implementação, o governo criou um comitê, né, de governança de dados. E aí esse comitê criou uma cartilha com orientações para as entidades de administração pública federal. Então, em abril de 2001, foi publicada a lista completa dos indicados para o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Aqui, a agenda regulatória, né, da NPD, ela tem previsão de início, né? Então, iniciou-se aqui no primeiro semestre de 2021 e a previsão é que seja concluído no segundo semestre de 2022. Então, quais são os temas que incluíram nessa agenda regulatória, né? Um regimento interno para a NGPD, o planejamento estratégico, as formas de proteção de dados para as pequenas empresas, startups e pessoas físicas com fins econômicos, né? Direito do titular, a comunicação de incidentes, né? Como fazer essa comunicação, prazos de notificação. Então, todas essas informações estão sendo pautadas, né? E aí está prevista a conclusão até o segundo semestre de 2022. Quando acontece um incidente de segurança, né?
ela precisa ser feita de forma imediata. Então, é dever, né, do responsável é comunicar à autoridade nacional e ao titular. Então, a natureza dos dados afetados, quais as informações das medidas técnicas e de segurança utilizadas para aquela proteção de dados, né? Os riscos relacionados ao incidente. E aí, caso demore para repassar essas informações para a NPD, o motivo da demora e por que não ocorreu imediatamente. Então, quais foram as medidas que foram tomadas para reverter ou diminuir os danos que causou, né? Então, aqui também tem no portal o link do portal da NPD, que aí você pode consultar e visualizar como proceder para estar fazendo essa comunicação em relação a incidente de segurança, né? Alguma divulgação de dado. Penalidades, né? As penalidades, elas foram instituídas e passaram a vigorar agora em agosto de 2021. Então, antes era só uma advertência simples, né, que visava principalmente a educação das empresas. Agora vai passar a ter multas em valores financeiros que podem atingir até 50 milhões de reais, incluindo também multas diárias, exatamente para impedir que o uso inadequado permaneça. Então, com a multa diária, vai fazer com que corrija o mais rápido possível para não aumentar tanto essa multa. E caso, dependendo dessa divulgação, desse uso inadequado, corre o risco também de ocorrer uma interrupção abrupta de todas as atividades da empresa. Então, fica tudo bloqueado e aí não tem, enquanto não corrigir, não é liberado. Então, como eu comentei, aí a partir de agosto, essas penalidades, né, elas já passam a vigorar. Então, é um pontinho de atenção exatamente para a gente ter um cuidado em questão a todas essas informações que são divulgadas, né? A TOTUS, ela publicou o posicionamento em relação à LGPD sobre a política de privacidade. Então, aqui nesse link da totus.com/política de privacidade, você consegue ver o posicionamento e tem um resumo também sobre tudo sobre a LGPD, onde tem os objetivos, explicando o que são dados pessoais, quais são os papéis dentro da LGPD. Então, é um material bem legal que vocês podem estar consultando. O termo de ciência de LGPD, né? Então, o termo de ciência apresenta o papel da TOTUS e dos clientes na lei de proteção de dados. Então, acessando esse QR Code, você é direcionado para a nossa central de relacionamento, onde você basta seguir as instruções da página para estar assinando esse termo de ciência. Então, mas é muito importante vocês analisarem o conteúdo e formalizar o aceite lá no portal. Então, vocês podem estar acessando pelo QR Code o termo de ciência da LGPD. A consultoria também tem uma página centralizadora sobre LGPD. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar um pouquinho de como nossa página está. E aí também já aproveito para mostrar um pouquinho para vocês sobre os vídeos de como vocês vão consultar. Então, aqui na minha tela, você consegue ver no espaço legislação, vocês têm aqui várias páginas, né, onde nós colocamos vários temas.
Também temos as notícias, né, onde a gente disponibiliza todas as notícias. E aqui na página principal nós temos também a página de LGPD. Então, na página da consultoria de LGPD, nós explicamos todos os detalhes referente aos objetivos, sobre a NPD, as mudanças da LGPD, quais são os princípios, direitos do titular, penalidade, como era antes da lei, as responsabilidades. Então, infográfico, aqui nós temos um infográfico com um resumo, né, das dicas essenciais para adequar a nova lei. Principais perguntas e respostas sobre a LGPD, então a consultoria tira algumas dúvidas, até algumas dúvidas que são tiradas do evento também, que a gente acha relevante, a gente cria uma documentação e deixa no portal para que vocês possam acessar. Guias de boas práticas, guia definitivo também da LGPD e termo de tratamento, né, dos dados da LGPD. Aqui também a gente consegue ver as informações do produto, então a gente consegue ver o que o produto tem, a questão das anonimizações de cada uma das linhas de produto da TOTUS. E também consegue se inscrever para os eventos, tá? Aqui também tem o canal de atendimento aos titulares e posts relacionados. Então, as notícias que nós fizemos sobre LGPD, vocês conseguem direcionar aqui. Então, só para adiantar, por exemplo, no caso de... Vou entrar para a página principal só para vocês verem. Todos os eventos, eles ficam aqui na aba Novidades, Biblioteca, onde ele vai direcionar para a página da consultoria, lá no YouTube. E aí você consegue visualizar todos os vídeos disponibilizados sobre LGPD e sobre outros temas também, tá? Então, todos os eventos de formato Responde, ele é disponibilizado aqui e aí vocês conseguem assistir. O material, como eu já falei, ele fica disponibilizado aqui na aba Documentos, tá? Ele não fica disponibilizado na página da consultoria. E dentro do espaço legislação, também você consegue se inscrever para os próximos eventos, né, de LGPD. E outros eventos também da linha Responde. Então, da parte da consultoria é isso. Eu vou estar dando uma olhada nas dúvidas de vocês no chat e vou estar agora passando o compartilhamento para o Luciano, que ele vai estar fazendo a apresentação do produto. Só um momento. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Fazendo um teste preliminar aqui para ver se vocês estão me ouvindo bem, já estão conseguindo ver a tela. Então, já estou vendo aqui algumas pessoas respondendo sim, ok? Bom, eu vou dar sequência, então, aqui à apresentação. Não sei se a Renata vai querer comentar alguma resposta, né, às perguntas aqui no áudio, ou se vai querer fazer isso depois.
talvez no final, né, a gente revisite algumas perguntas aí, responda as demais que aparecerem ao longo da minha apresentação. Isso, Sim? pode seguir, Luciana, e qualquer coisa após a apresentação a gente responde todas as perguntas. Pode ir, tranquilo. Show, então. Ok, então, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu me chamo Luciano de Araújo, sou do time de desenvolvimento da área de framework da TOPS e venho trazer aqui para vocês, em primeira mão até, o produto que está sendo desenvolvido, está sendo construído pela TOPS para atender toda essa demanda que a gente já viu, né, na introdução da Renata. Na verdade, a ferramenta que eu vou mostrar para vocês, ela não é a ação da TOPS, né, para essas questões da LGPD. Vocês já devem ter ouvido aí e visto, né, toda a apresentação que foi feita, a TOPS já vem se movimentando em termos de ações, implementações para atender a LGPD. Então, os produtos TOPS já têm em si, né, em versões já lançadas há algum tempo, ferramental e recursos que permitem atender as demandas, né, dos direitos dos titulares, em alguma medida. E agora, esse novo movimento, né, esse produto que está surgindo, visa melhorar todo esse fluxo, né, toda essa implementação, acrescentar valor, acrescentar recursos em cima das implementações já disponibilizadas pela TOTS. Então, vou trazer para vocês aqui o produto TOTS Privacidade de Dados, que é a ferramenta que está em desenvolvimento e que nós vamos conhecer mais detalhes a partir de agora. Nossa agenda, eu planejei esses 6 tópicos, onde nós vamos comentar um pouco sobre o produto, sobre finalidade, a qual ele se propõe, onde é que ele se encaixa dentro do portfólio de produtos da TOTS e dentro das iniciativas que já foram desenvolvidas pela empresa para a questão de privacidade de dados. Vou abordar alguns conceitos relacionados à ferramenta, alguns até presentes no que eu planejei já foram abordados aqui pela apresentação da Renata. Vamos falar das características do TOTS Privacidade de Dados, listar suas funcionalidades, falar um pouco mais de detalhes sobre essas funcionalidades, abordar a questão bastante. Só um instante, por favor. Como eu vinha dizendo, né, no quinto tópico nós vamos falar do funcionamento da ferramenta e comentar, por fim, as integrações que existem dessa ferramenta com os produtos da TOTS. Então, iniciando aí sobre o produto. Então, a ferramenta TOTS, Privacidade de Dados, ela está integrada, né? Vai conversar com uma série de soluções da TOTS para facilitar, né, o trabalho do controlador de dados em relação ao atendimento dos direitos do titular de dados pessoais, previstos na LGPD. A gente viu um pouco na apresentação da Renata.
Então, é um complemento, né, como eu havia já falado anteriormente, um facilitador que vai auxiliar nessas tarefas de gestão, execução e resposta das demandas que os titulares de dados realizarem para as empresas, né, para os clientes da TOTOS. E o produto ele foi concebido para trabalhar na nuvem, trabalhar na web, usando o conceito de cloud computing. Então, por conta dessa característica, dessa forma de construção, o produto não é instalado localmente, não necessita instalação nos computadores da empresa, dentro da infraestrutura de rede da empresa. Trabalha na nuvem, né, na internet. Só que mesmo atuando dessa forma, né, mesmo sendo construído dessa forma, o produto está sendo concebido para integrar-se a soluções TOTOS que são on-premise. Quando eu falo on-premise, o termo remete justamente àquelas soluções computacionais que são implementadas dentro, né, da empresa, dentro da rede do cliente, um contexto mais fechado, né, de utilização, sem tanta exposição, né, à rede mundial de computadores. E também integra-se a produtos SaaS, vocês que aí são produtos com as mesmas características do TOTOS Privacidade de Dados. Produtos que são desenvolvidos para rodar na nuvem, são desenvolvidos para serem oferecidos como um serviço, né? Sigla SaaS remete a isso, né? Software as a Service, um software como um serviço. Ao contratarmos software com essa característica, realmente a nossa preocupação é só utilizar, né? Contratar o software e começar a utilizá-lo sem as preocupações inerentes ali com instalação, configuração de servidores, dimensionamento de servidores, configuração de rede, né, que é uma característica já dos softwares on-premise, né, que gradualmente a gente vê aí as empresas migrando, né, de um modelo para o outro. Então, pensando nesses benefícios que o software SaaS traz, a ferramenta de privacidade de dados já foi concebida nessa plataforma, nessa forma de operação. Agora abordaremos os conceitos relacionados à ferramenta. Então, naturalmente, por se tratar de uma ferramenta voltada para esse contexto de privacidade de dados, visando atender as questões relativas à LGPD, ao que a LGPD, né, aborda e coloca como obrigação, a ferramenta traz justamente conceitos que estão bem presentes na legislação, né, como a questão do titular de dados pessoais. Obviamente, eu não vou detalhar cada um desses conceitos, porque a gente já viu anteriormente, né? Mas para vocês entenderem os conceitos principais que a ferramenta entende, né, e com os quais trabalha. Então, o conceito de titular de dados pessoais, primariamente um conceito presente na ferramenta, assim como o controlador, e nesse contexto, no contexto em que a ferramenta foi concebida, podemos dizer que será o principal utilizador da ferramenta. O conceito do encarregado também está presente na ferramenta. O encarregado também entendido muitas vezes como o DPO, né, o Data Protection Officer, a pessoa que é responsável aí por responder pela empresa, né, pelo controlador, em relação a questões de dados pessoais. O conceito de anonimização é um conceito bem importante, que é tratado na ferramenta. E os dois últimos conceitos aqui demonstrados, esses são particularidades da ferramenta que eu vou agora abordar um pouco mais com vocês. Então,
conceito de definições de dados, né, que é o conjunto de informações relativas aos dados das aplicações TOTS com potencial para serem considerados pessoais. O que é importante frisar, né, que todas as aplicações desenvolvidas pela TOTS lidam com um conjunto de dados, um conjunto de informações inerentes a um contexto de negócio. E dentro desse conjunto de dados relativo a esse contexto de negócio, existem naturalmente informações que são consideradas pessoais pela LGPD, informações que remetem a uma pessoa natural, uma pessoa física, naturalmente números de documentos, endereço eletrônico e assim por diante. São informações que devem ter aí o seu devido cuidado, né, sua devida cautela na utilização e processamento. Então, cada aplicação, né, cada contexto de negócio traz em si ali conjuntos de dados que têm esse potencial para serem pessoais. Existem aqueles conjuntos mais evidentes, que é justamente aquilo que a TOTUS, com o conhecimento que ela tem da área de negócio, do contexto de negócio, consegue, de antemão, classificar, né, registrar dentro das suas aplicações esses dados, indicando que eles são dados pessoais, que eles vão poder sofrer algum tipo de tratamento, né, conforme previsto ali pela LGPD. Naturalmente, associado a esses dados, existem, né, as obrigações legais que exigem que aquele dado seja mantido por determinado tempo. Existem as justificativas que fazem com que aquele dado não possa ser, por exemplo, anonimizado, ou que ele tenha que sofrer alguma tutela especial, né, por se tratar de um dado pessoal. Então, todo esse conjunto de conhecimentos antecipados que a TOTS tem sobre os dados pessoais, eles são, podemos dizer assim, empacotados dentro do que a gente está chamando aqui de definições de dados pessoais. E é esse pacote de definições que é compartilhado com a ferramenta TOTS Privacidade de Dados. E, então, né, de posse dessas definições, vai ter condições, primeiramente, de exibir isso de uma forma consolidada, vai ver isso a partir do momento que tiver as características e funcionalidades, vai poder também direcionar ações que forem demandadas pelas solicitações dos titulares registrar na ferramenta. Então, esse é um conceito bem importante para a ferramenta, né, e que é a base aí para a ferramenta poder executar o seu trabalho. E junto a esse conceito, né, temos também o conceito de vínculo de titular. É um conceito que permite a seleção, né, de um conjunto de dados pessoais a ser tratado em uma solicitação, tendo em conta aí a forma como o titular se relaciona com a empresa. Aqui no conceito de vínculo de titular, vou trazer um exemplo aqui para vocês possam entender melhor no que ele se aplica, né, dentro da ferramenta. Vamos supor, né, uma empresa da área educacional, uma universidade, que naturalmente tem o seu quadro funcional, tem as pessoas que trabalham na universidade, né, pessoal da área administrativa, os professores, enfim, né, as diversas áreas que tem dentro de uma universidade. E, naturalmente, essa universidade fornece cursos de graduação, pós-graduação, extensão, né, cursos voltados para a comunidade, enfim. E uma pessoa que trabalha nessa universidade, eventualmente, pode vir a ser também cliente, aluno, né, se inscrever em algum curso da universidade. Então, aqui a gente tem, né, dois conceitos, né, duas formas de se relacionar com a universidade, que é sendo funcionário dessa universidade ou sendo cliente dessa universidade,
o aluno dessa universidade. E essas duas formas de se relacionar com a empresa, com a universidade, a gente chama de vínculo de titular. Então, o titular ele pode ter um ou mais vínculos com a empresa, um controlador dos dados pessoais. E por que isso é importante? Por que a ferramenta traz esse conceito? Porque em determinada situação, o titular pode desfazer um dos vínculos com o controlador, com a empresa. Em função do desfazimento desse vínculo, ele entende que há necessidade de ser esquecido pelo controlador, considerando aquele vínculo, ou demais vínculos que ele julgar necessário. Então, um titular, né, uma pessoa que trabalha para uma universidade, que venha a se desligar do quadro funcional dessa universidade, pode, depois de algum tempo passado, né, onde as exigências legais foram todas atendidas, no que diz respeito a tempo de retenção da informação, pode, então, dado esse momento, né, dado esse atingimento de prazo, solicitar à universidade a eliminação, né, a remoção dos seus dados pessoais, por entender que a universidade não precisa mais manter aqueles dados e ele não gostaria de ter essas informações mais disponibilizadas na base de dados da universidade. Por outro lado, essa mesma pessoa que não faz parte do quadro funcional ainda tem um relacionamento com a universidade como cliente, porque ela está fazendo um curso de graduação naquela mesma universidade. Por conta disso, ela deseja, ou é exigido que seus dados pessoais sejam mantidos por força desse vínculo que ela tem com a universidade, que é o de cliente. Então, as informações cadastrais necessárias ali para avaliar crédito, para acompanhar, né, o adimplemento das parcelas, para acompanhar o histórico escolar dela, o histórico acadêmico, essas informações precisam ser mantidas em função desse vínculo. Mas as informações relacionadas ao cadastro funcional, histórico, né, de pagamentos, e eventualmente outras obrigações relacionadas a RH, que porventura não necessitam mais ser mantidas, essas sim podem sofrer alguma ação que visa aí remover os dados ou anonimizar os dados, enfim, por conta desse vínculo que foi desfeito com a empresa. Então, esse discurso é para mostrar a finalidade aí do conceito de vínculo titular que está presente na ferramenta. Agora abordaremos as características da ferramenta Proxy Privacidade de Dados. E a primeira delas, como até já antecipei, é o público-alvo. Então, a ferramenta ela é voltada para o controlador de dados pessoais, atender às demandas do titular. Obviamente, isso implica que o titular de dados ele não terá acesso direto à ferramenta. Então, quando for necessário ao titular fazer uma solicitação ao controlador, né, o cliente tóxico atua como controlador, esse titular vai ter que utilizar um canal que será disponibilizado pela empresa. Pode ser dos mais diversos, né? Pode ser uma página web, um formulário onde o titular pode preencher lá, né, o seu pedido. Pode ser através de um e-mail disponibilizado pela empresa, pode ser através de uma linha telefônica, né, um 0800. Enfim, o canal que será utilizado para o titular fazer chegar sua solicitação, né, ao controlador é uma escolha, né, do controlador. A partir do momento, então, que o controlador está de posse, né, dessa solicitação do titular, recebe essa solicitação, aí sim entra em ação a ferramenta, que é onde
o controlador vai fazer o registro da solicitação. Ele tem, então, a ferramenta à sua disposição para ajudá-lo na gestão dessas solicitações. Segunda característica é questão de segurança. A ferramenta ela está integrada à solução Fluid Identity da TOTOS, que é a solução de autenticação e autorização da empresa. E o que isso traz de vantagem ou de benefício, né, para a ferramenta? Em função, né, de utilizar essa ferramenta de autenticação e autorização, o mesmo usuário pode, né, usar o seu login ali, único, para acessar tanto essa ferramenta, né, quanto privacidade de dados, como todas as outras ferramentas que têm integração com o Fluid Identity que estão disponibilizadas, né, dentro dessa plataforma de autenticação. Então, aqui a gente tem controle, né, que o usuário, desde que devidamente autorizado, né, dentro dos grupos de acesso, devidamente configurados, tem acesso restrito só àquela ferramenta liberada pelos responsáveis. Por se tratar, obviamente, de uma ferramenta que lida com dados pessoais e sensíveis, é importante ter um controle fino, né, de quem pode ter acesso a isso, quem pode ter acesso a essa ferramenta. E esse papel é garantido pelo Fluid Identity, uma ferramenta especializada para esse fim. O terceiro ponto, né, desse slide é o armazenamento das informações. Então, uma aplicação TOTOS que está integrada à ferramenta de privacidade de dados, ela tem, né, dentro das suas atribuições, que registrar o acesso aos dados pessoais, né, dentro da aplicação. E esse registro deve, obrigatoriamente, ser encaminhado para a ferramenta TOTOS Privacidade de Dados para que ela armazene isso. E o armazenamento, então, é feito utilizando uma outra solução da TOTOS, que é a TOTOS Carrier, que faz, então, o armazenamento desses tratamentos realizados. E, posteriormente, né, a ferramenta de privacidade de dados consegue, então, recuperar esses dados armazenados na Carrier, né, que são armazenados de uma forma otimizada, de uma forma segura, uma forma controlada, e assim pode, então, conforme a demanda do titular, emitir os relatórios solicitados. Seguindo aqui nos slides, avançamos aí para um segundo conjunto de características, sendo que o primeiro deles é a otimização. Então, a questão da otimização, ela aborda a forma como a ferramenta se coloca junto com as outras soluções da TOTOS. Se imaginarmos no cenário sem a ferramenta TOTOS Privacidade de Dados, hoje, para atender uma demanda do titular, os clientes da TOTOS que possuem mais de uma solução TOTOS precisam obrigatoriamente usar do ferramental disponível em cada uma dessas aplicações TOTOS para atender a demanda do titular. Com a ferramenta TOTOS Privacidade de Dados, ela assume um papel onde, a partir dela, né, a partir dessa ferramenta, o controlador consegue, então, acionar cada uma das aplicações TOTOS que estão instaladas ali, ou que ele tem contratado, que estão já integradas à ferramenta de privacidade de dados, e assim iniciar os processos de consulta de dados pessoais, ou o processo de anonimização de dados pessoais, ou a emissão do relatório de tratamento dos dados pessoais, de uma forma orquestrada, né,
tendo aí, então, uma visibilidade sobre as ferramentas, sobre as aplicações integradas, como que está o andamento do atendimento dessas solicitações, e ao concluírem cada uma das aplicações do processamento da solicitação, a ferramenta TOTS Privacidade de Dados recebe todos esses retornos, consolida tudo isso para que seja possível encaminhar uma única resposta para o titular. Nesse sentido, né, que trata a característica da otimização. Em relação à comunicação, a ferramenta também possibilita uma interação com o titular, baseada principalmente, né, primariamente, né, por e-mails. Então, a ferramenta envia e-mails para o titular para informar o avanço que ocorre no tratamento da sua solicitação. Também envia e-mails para o encarregado, né, para o DPO, em relação ao status das solicitações, indicando, inclusive, se há algum atraso, uma possibilidade de atraso no atendimento das solicitações. Lembrando, né, que a LGPD define, né, um prazo máximo para atendimento das solicitações do titular. Então, isso é controlado dentro da ferramenta, e quando há uma iminência aí de expiração do prazo, inclusive pode ser definido, né, pelo controlador no momento que ele informa a solicitação na ferramenta, existe aí a emissão das notificações visando alertar, né, o controlador, o encarregado, de que existem solicitações que necessitam aí da atenção dele. E, por fim, né, ao final do processamento de cada uma das solicitações, o titular recebe, então, um e-mail e aí onde ele é informado do término da sua solicitação e das informações complementares ali que se fizerem necessárias, dependendo da solicitação que ele fizer. E a última característica, o rol aí que característica que a gente está vendo, é o controle que existe, né, na ferramenta, na própria privacidade de dados, em relação às ações que são realizadas dentro dela. Isso é importante, obviamente, porque a pessoa, né, que tem acesso à ferramenta, ela tem acesso a todos os dados que a ferramenta pode, eventualmente, manipular ali, exibir, utilizar para a geração das informações. Então, cada consulta realizada, cada anonimização realizada, cada relatório de tratamento de dados que é emitido, fica registrado na ferramenta, né? Quando foi feito, quem fez, né, qual ação realizada, para fins de auditoria. Então, é uma forma aí de garantir que as informações manipuladas pela ferramenta terão aí o devido cuidado, né, no seu tratamento. Abordando aqui as funcionalidades, agora entrando em mais detalhes nesse quesito. Aqui eu trago os 3 pilares, né, no qual a ferramenta, os quais a ferramenta foi construída, aí, né, foi concebida. Se trata, né, da solicitação, a execução e a resposta. Quando se fala de solicitação, então a ferramenta ela é baseada no registro das solicitações. Então, qualquer demanda que seja gerada para a empresa, né, que atua como controladora, essa demanda precisa, né, ser registrada. Então, é registrada como uma solicitação de alguém. Por essa característica, né, por ser uma solicitação de alguém, ela registra quem, né, quem que pediu quem que gerou aquela demanda, de que forma essa pessoa pode ser contatada, né, para ser notificada do andamento da sua solicitação, e também contempla as especificidades dessa solicitação. Então, a
a solicitação é um documento presente dentro da ferramenta, a partir do qual se iniciam todos os fluxos. Então, essa solicitação, uma vez registrada, ela precisa ser executada, onde entra aqui o pilar da execução. Então, existe uma ação a ser tomada sobre aquela solicitação. Em função disso, a ferramenta, né, de privacidade de dados vai ter todos os controles necessários para iniciar essa execução da solicitação e acompanhar essa execução, através aí das diversas etapas que estão vinculadas a esse processo de execução. Então, a ferramenta dá visibilidade do quanto uma solicitação andou em termos do seu atendimento, garantindo aí o melhor controle nessa etapa, nesse processo. E o último pilar, que é a resposta, é justamente esse trabalho, né, de consolidar todas as respostas parciais que são providas por cada uma das aplicações TOTOS que o controlador possui, que estão integradas ao TOTOS Privacidade de Dados, e que tem que ser consolidadas, tem que ser organizadas para, assim, fornecer uma resposta única ao titular que gerou a solicitação. Então, o objetivo da ferramenta é fornecer esse controle e visibilidade das solicitações dos titulares de dados. Bom, e assim iniciamos aí com uma das funcionalidades da ferramenta, que trata justamente das definições de dados pessoais. Conforme eu comentei anteriormente, quando falei dos conceitos da ferramenta, é por isso que ele está como um conceito principal, porque são a partir das definições dos dados pessoais fornecidos pelas aplicações TOTOS, e a ferramenta TOTOS Privacidade de Dados vai poder executar o seu trabalho, né, de gerenciamento, de organização das informações, do tratamento das solicitações. Então, nessa funcionalidade, a ferramenta provê um inventário das definições de dados pessoais que estão registradas nas aplicações TOTOS. Então, como eu havia comentado, né, as aplicações precisam, ao se integrar com a ferramenta de privacidade de dados, precisam encaminhar essas definições para que a ferramenta consiga, então, exibir isso para o encarregado, né, o encarregado de dados, e ele tem aí à disposição realmente a visibilidade ampla aí de quais são os dados pessoais que estão sendo tratados dentro das aplicações TOTOS, quais são suas características, e aí é possível verificar dentro da ferramenta qual é o tipo de dado, né, que está sendo tratado dentro da ferramenta. É possível visualizar qual o atributo de titular que aquele campo, né, do banco de dados está associado. Então, só para deixar mais claro essa questão, em cada uma das aplicações TOTOS, eu posso ter um campo que armazena um CPF. E esse campo dentro da aplicação, no banco de dados da aplicação, ele tem um nome, que é o específico lá da implementação. Então, pode, no Proteus, ele pode se chamar COD-CPF, no DataSul ele pode se chamar simplesmente CPF, no Proteus, no RM, qualquer outro produto, ele pode ter um outro nome, mas todos esses campos, todos esses atributos, eles se referem a um único atributo de titular, que é CPF. E essa informação é possível de verificar dentro da ferramenta de privacidade de dados.
Outras questões, né, que podem ser visualizadas dentro da ferramenta são se aquele campo ele é passível de anonimização ou não. Então, conforme eu já comentei, né, a TOTUS faz, dentro do seu conhecimento prévio, né, do negócio, né, do contexto de negócio, faz uma curadoria, né, dos seus dados, elencando aí o que pode ser anonimizável ou não, o que pode ser usado para a identificação do titular ou não, e fornece isso para a ferramenta dentro das definições de dados. Isso, né, vindo, né, no primeiro momento das aplicações TOTS, é encarado como uma sugestão, do conhecimento prévio que a TOTS detém, que eventualmente, após aí uma análise do controlador, pode, em alguma medida, ser ajustado. Por exemplo, um campo que inicialmente foi considerado como passível de anonimização, pode, no entendimento do controlador, não ser passível de anonimização, não pode ser anonimizado, e aí, dadas as devidas justificativas, né, dado devida classificação, ele é então registrado dessa forma na ferramenta. Isso permite, então, que o controlador tenha autonomia sobre sobre o estabelecimento das definições que melhor atendem ao seu cenário, melhor atendem à sua situação. Então, dentro da funcionalidade de definições de dados pessoais, também é possível gerenciar as classificações ou as bases legais que estão vinculadas àquele dado, e, em suma, seriam as justificativas pelo qual aquele dado precisa ser mantido, né, na base de dados. E também a ferramenta permite aí uma flexibilidade para estar adicionando novas classificações dentro da sugestão que é feita a partir das aplicações TOTS. E a próxima funcionalidade trata da consulta dos dados pessoais. Então, a partir da ferramenta, é possível responder a pergunta de quais dados do titular estão em domínio, em posse do controlador. Então, quando o titular faz esse tipo de solicitação, né, ele pergunta que dados pessoais estão em seu poder, quais dados que você detém aí, eu quero saber. Então, a partir dessa funcionalidade, é possível verificar dentro das aplicações TOTS integradas à ferramenta quais os dados daquele titular que estão sendo armazenados naquele momento da consulta. Então, o controlador faz o registro dessas informações, desses pedidos na ferramenta, inicia o processo aí de levantamento, que é a questão da execução, né, daquela solicitação, faz a solicitação do levantamento dos dados pessoais nas aplicações integradas, e ao final desse processo, então, a ferramenta de privacidade de dados faz a consolidação das respostas e encaminha para o titular que fez a solicitação. Então, seguindo aqui nas funcionalidades, vemos agora aqui a funcionalidade de anonimização de dados pessoais, onde o titular terá a possibilidade de exercitar, né, o direito de ser esquecido. Então, quando o controlador recebeu uma solicitação do titular nesse sentido, em que ele pede para realizar a anonimização dos seus dados, e a partir dessa funcionalidade, então, ele vai poder fazer o registro dessa solicitação, né, do titular e acompanhar a execução dessa solicitação, e também, a partir da ferramenta, é encaminhada a execução de fato para cada uma das aplicações TOTS que estiverem integradas à ferramenta de privacidade de dados.
Então, a execução da anonimização, propriamente dita, ela ocorre nas aplicações. Em cada uma das aplicações tem, né, dentro da sua implementação, as lógicas necessárias, né, o conhecimento necessário para realizar a anonimização da maneira correta, né, mais adequada, respeitando os critérios ali de retenção de dados e outras definições que são inerentes aí aos dados pessoais. Então, assim que cada aplicação finalizar esse processo de anonimização, retorna o resultado, né, competente ao seu escopo para a ferramenta de privacidade de dados que também faz aí a consolidação de todas as respostas e encaminha o resultado final para o titular. Lembrando que aí nessa questão de anonimização, obviamente, vão existir situações onde não será possível a anonimização naquele momento, por questões legais, né, pelas bases legais já apresentadas no início desse webinar, e que por isso mesmo precisam ser evidenciadas para o titular. Então, cada aplicação vai responder para a ferramenta informando a justificativa da não anonimização, e a ferramenta de privacidade de dados, então, inclui essas justificativas na resposta quando não houver possibilidade de anonimização do dado pessoal solicitado pelo titular. Outra funcionalidade presente na ferramenta é a que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais do titular. Então, quando ele questionar de que forma, né, os meus dados pessoais foram processados, é a partir dessa funcionalidade que o controlador terá condições de responder, né, esse questionamento. Então, o fluxo segue, né, a mesma mecânica das outras funcionalidades. É necessário fazer o registro da solicitação na ferramenta, a partir dessa tela. E a partir, então, desse registro, o controlador consegue iniciar a execução desse relatório, que também é encaminhado para cada aplicação que estiver conectada, integrada ao TOTS Privacidade de Dados. Assim que cada aplicação fizer o levantamento dos tratamentos correspondentes, né, ao seu contexto, ao seu escopo, encaminhar para a ferramenta, aí a ferramenta faz a consolidação também desse relatório, gerando um único relatório final para o titular. E nesse relatório de registro de tratamento, o titular terá condições de saber quem acessou o dado pessoal, vai a informação do usuário da aplicação que fez o acesso ao dado pessoal, vai a data, né, data e hora de quando foi feito esse acesso, qual rotina da aplicação fez o acesso. A rotina a gente pode entender, pode ser um cadastro, pode ser um gerador de relatório que lê a base de dados para fazer a emissão de um relatório, pode ser uma rotina de processamento em lotes, que faz também a leitura dos dados, enfim. Vai ser possível também discriminar no relatório a rotina da aplicação que fez esse tipo de acesso, além do acesso propriamente dito, né? Pode ser uma simples visualização, pode ser uma inclusão, pode ser a alteração ou eliminação do dado pessoal. E tudo isso acaba compondo um relatório final, dando aí, então, ao titular plena visibilidade da forma como os dados deles estão sendo tratados
dentro das aplicações TOTOS aí, integradas na ferramenta TOTOS Privacidade de Dados. A ferramenta também dispõe de uma funcionalidade que permite registrar outras solicitações do titular. E o intuito dessa funcionalidade é contemplar um direito do titular previsto na LGPD, que é a correção de dados pessoais. Mas essa funcionalidade não se limita só a esse registro. Ela pode ser utilizada pelo controlador para registrar qualquer outra demanda relacionada à privacidade de dados, relacionada à gestão de dados pessoais, que não tenha sido contemplada pelas funcionalidades demonstradas anteriormente. Então, além dessa questão de correção de dados pessoais, qualquer outro assunto que tenha afinidade com gestão de dados pessoais e privacidade de dados pode ser registrado nessa tela de outras solicitações. O que diferencia essa funcionalidade das outras que a gente viu anteriormente é que ela não demanda nenhuma ação direta sobre as aplicações integradas à ferramenta. Falando especificamente de correção de dados, como cada ferramenta, como cada aplicação tem particularidades em relação a como manipula os dados e como trata esses dados, deixou-se a cargo, então, de cada uma delas fazer o tratamento devido no que diz respeito à correção dos dados pessoais. Então, nesse cenário, o titular faz a solicitação para o controlador registra a solicitação na ferramenta de privacidade de dados, atua nas aplicações TOTOS que são compatíveis, né, com a solicitação de correção, e, inclusive, o controlador pode fazer uso das definições de dados para localizar onde que estão os campos que precisam ser corrigidos. E, ao final, né, de toda a tratativa, de todo o processo, então, o controlador tem condições de voltar na ferramenta e fazer devido à finalização, com as devidas observações, e ao finalizar a solicitação, esse resultado, que é informado pelo controlador, é encaminhado para o titular, assim como as solicitações tratadas nas funcionalidades vistas anteriormente. Então, com isso, com essas funcionalidades disponibilizadas pela ferramenta, o controlador tem uma maior facilidade, né, de gestão dessas questões relacionadas a dados pessoais, tem uma maior visibilidade, um maior controle, mas ainda assim temos uma outra funcionalidade que auxilia nesse quesito, né, de visibilidade e controle, que é o monitor de solicitações. Com o monitor de solicitações, o controlador consegue ter uma visualização gráfica, quantidade de solicitações registradas, consegue evidenciar por tipo de solicitação, por status, né, a quantidade de solicitações registradas, e assim tem uma única tela, uma visão ampla aí do status que as requisições registradas têm dentro da ferramenta. Então, abordando agora o funcionamento, embora tenha discorrido bastante sobre as funcionalidades especificamente, o objetivo desse diagrama é consolidar esse entendimento de como a ferramenta funciona e como ela interage com os atores que estão previstos
do funcionamento aí da ferramenta. Então, conforme já havia comentado, né, iniciando o fluxo está o titular dos dados, que não atua diretamente sobre a ferramenta. Ele precisa passar a sua solicitação para o controlador, vai personalizar essa ação, né, na figura do DPO, do encarregado de dados. Esse sim será o principal usuário da ferramenta e, digamos assim, deve ser o único usuário, dada a sensibilidade aí, das informações que trafegam dentro da ferramenta. É claro que o acesso desse tipo de ferramenta não pode ser concedido a um público amplo, tem que ser restrito a pessoas que têm esse caráter, têm essa característica de serem os gestores dos dados pessoais dentro da empresa. Então, esse acesso vai estar restrito à figura do DPO ou das pessoas que trabalham com ele, que fazem parte ali do staff que lida com dados pessoais. Então, essas pessoas terão acesso à ferramenta, farão o registro da solicitação, seja ela de consulta de dados, de anonimização, relatório de processamento dos dados, outras solicitações. Inicia o processo, né, enviando os dados para a execução, e a partir disso, dessa ação, as solicitações são encaminhadas, então, para cada uma das aplicações próteses que estiverem integradas à ferramenta. Então, do lado direito, a gente tem esses exemplos aqui, né, de aplicações TOTS que estão recebendo as solicitações e gerando respostas a essas solicitações. E essas respostas, então, são finalmente consolidadas pela ferramenta, de novo, TOTS Privacidade de Dados. E a partir, então, de uma validação de uma ação do controlador, são entregues essas respostas para o titular, através do mecanismo de e-mail que a gente já comentou durante essa explanação aqui. Então, é importante ter isso em mente, né, que a ferramenta, ela depende de uma integração com as aplicações TOTS, é um trabalho feito em conjunto, ela tem a finalidade de otimizar esse tratamento, esse fluxo relacionado ao atendimento das solicitações do titular. Então, um complemento que será disponibilizado pela TOTS para as implementações já realizadas em relação à privacidade de dados. E essa última parte, eu quero comentar com vocês, né, qual é o status aí das integrações dos produtos TOTS com a ferramenta. Então, hoje, sendo desenvolvida em paralelo com a ferramenta de privacidade de dados, né, para um primeiro, digamos assim, na primeira liberação, temos essa lista de produtos e soluções que estão desenvolvendo as suas integrações com a ferramenta e que devem estar liberadas assim que a ferramenta também for liberada para o mercado. Acompanhando o cronograma da ferramenta, esses produtos, divididos aqui em soluções on-premise e soluções SaaS, estão adequando aí suas implementações para integrar a ferramenta de privacidade de dados. Então, as 4 linhas principais aqui de IRPs, Proteus, DataSul, e Logix, e as soluções SaaS, são as novas soluções
da TOTOS, que estão sendo construídas para a nuvem. TOTOS Agendamento, TOTOS YMS, TOTOS RH Performance Metas, TOTOS CRM e Fluid Forms, e faz parte do ecossistema Fluid do Code. Então, acompanhe, né, quem tem interesse, obviamente, acompanhe aí os release notes desses produtos para verificar quando que serão lançadas as versões compatíveis aí com a integração com a ferramenta privacidade de dados da TOTOS. Ok, então, finalizo aqui a apresentação do produto e agora ficamos aí à disposição para responder as perguntas que foram lançadas, que podem vir a ser lançadas aqui na ferramenta. Né? Vamos agora responder as dúvidas do público. Então, só um instante enquanto eu verifico aqui a lista de perguntas, as que já foram respondidas. Aqui. Achei aqui uma pergunta que ainda não foi respondida, vou responder aqui agora. Kennedy Couto foi quem a fez, e é o seguinte: pelo que entendi, o TOTOS Carol executa fora da rede do cliente, é isso mesmo? Se for, como a ferramenta utiliza os dados titulares que estão no banco de dados executando dentro da rede do controlador? Tem uma segunda pergunta do Kennedy. Ainda deve haver algum tipo de inventário dos dados pessoais? Nesse caso, como esses dados são armazenados pela TOTOS Carol? Bom, respondendo a primeira pergunta, né, de fato, tanto o TOTOS Carol como a própria ferramenta de privacidade de dados executam na nuvem, executam de fato fora da rede do cliente, e o acesso aos dados que estão na rede do cliente, no caso, na aplicação TOTOS rodando dentro da rede do cliente, se dá através de um mecanismo que não foi citado aqui, mas que é um mecanismo que faz parte, né, dessa ferramenta, vai ser disponibilizado junto dessa ferramenta, que atua junto, né, ao produto, e que faz essa comunicação sem a necessidade que o cliente tenha que expor, né, a sua base de dados, expor a sua aplicação TOTOS para o mundo exterior. É um agente que é instalado junto ao aplicativo TOTOS e que faz essa comunicação. E no caso do inventário de dados pessoais, não sei se eu entendi a questão, mas a ferramenta, né,
TOTS privacidade de dados, ela não coleta nenhum dado pessoal além, obviamente, do que é necessário para gerar as informações ali de consulta, anonimização. Então, não existe nenhum levantamento, nenhuma coleta de antemão que fica depois armazenada na Quero. O que fica armazenado na Quero é o tratamento que foi feito sobre o dado pessoal, mas o dado pessoal em si não. Então, o que vai ser disponibilizado no relatório é o atributo do titular ao qual o dado do banco de dados está associado. Então, como eu citei lá no exemplo que eu comentei anteriormente, o campo da base de dados do Proteus, ele vai estar vinculado a um atributo de titular correspondente. Pode ser CPF, pode ser e-mail, pode ser RG. Então, o que vai ser exibido para o titular no relatório de tratamento é justamente essa informação. Foi acessado o seu CPF, foi acessado o seu RG, foi acessado o seu e-mail, mas a ferramenta não vai exibir o CPF, o e-mail, o RG. Essas informações não vão trafegar nesse escopo de registro de tratamento. Obviamente, quando o cliente, quando o titular solicitar do controlador um relatório dos dados pessoais em si, então vai haver essa necessidade da ferramenta encaminhar o pedido para a aplicação vai executar o levantamento dos dados pessoais solicitados, daquele titular, vai devolver esse levantamento para a ferramenta TOTS privacidade de dados, e ela vai consolidar isso num relatório e encaminhar para o titular. Porém, esse relatório, ele fica armazenado por um tempo, ele não fica armazenado indefinidamente, ele tem um prazo de 15 dias de armazenamento, ele é gerado com uma senha. A senha é uma informação provida pelo titular, então não tem como acessar esse relatório dos dados que estão nele sem essa senha. E após expirado o prazo, esse relatório é eliminado. Todos os dados que foram enviados para a ferramenta também são descartados. De forma que, se o titular, após esses 15 dias, for solicitar, ou mesmo antes, se ele for solicitar antes dos 15 dias uma nova consulta de dados, vai ser feito o mesmo processo de envio da solicitação para a aplicação vai ter que ter todo o trabalho de levantamento desses dados para gerar novamente uma massa de dados que tem que ser enviada para gerar um novo relatório. Então, a gente tomou esse cuidado de ter acesso aos dados pessoais só nos momentos que são necessários, e assim que não for mais necessário manter esse dado, ele é descartado. Na ferramenta, obviamente, fica mantido na base de dados da aplicação, para que ela consiga seguir com suas atribuições. Mas a ferramenta mantém registros apenas do uso, mas não do dado propriamente dito. Espero ter respondido a questão do cliente. Mais uma pergunta do Kennedy aqui. Como será o licenciamento dessa ferramenta para quem tem licenciamento TOTS RM Full? Aproveitando essa questão, informando aí para os demais presentes, que o licenciamento da ferramenta, custo, prazo de liberação, a gente ainda não tem essas informações. Comentei, a ferramenta ainda está em desenvolvimento, ela já está bem avançada no seu desenvolvimento,
existe ainda um processo de construção da oferta que vai avaliar a melhor forma de comercialização dessa ferramenta. Por se tratar de uma ferramenta SaaS, ela tem características distintas das ferramentas, aplicações on-premise, que exigem que tem um formato de licenciamento peculiar, né, particular. E as ferramentas SaaS, geralmente, né, observando aí o que é feito pelo mercado, elas são cobradas baseado no volume, né, de consumo, volume de utilização. Então, tem uma série aí de questões que a gente precisa avaliar, responder, para poder definir qual será a forma de licenciamento, de comercialização. Então, ainda não temos essa informação de como será licenciado, quanto vai custar e nem quando que será lançada a ferramenta. A gente já está trazendo aqui, né, detalhes para que vocês tenham conhecimento dessa ação da TOTS em relação a dados pessoais, mas esses detalhes mais objetivos a gente ainda não tem como responder. Ok. Uma pergunta do Daniel Mesquita, que não foi respondida. As funcionalidades já criadas pela TOTS para fins de LGPD é algo distinto dessa ferramenta que está sendo apresentada? Bom, obviamente, sim, né? São coisas distintas. Em que sentido, né? A ferramenta de privacidade de dados, ela atua como um facilitador, mas ela não vem substituir nenhuma das implementações que já estão disponíveis nas aplicações TOTS. Na verdade, a ferramenta complementa, né? Facilita a operação, né, da gestão de dados pessoais num contexto onde o cliente tem várias soluções TOTOS, né, cada uma ali com sua implementação para tratar a LGPD, que inclusive já está liberada pela TOTOS há algum tempo. Aí o que vem ser acrescentado com a ferramenta TOTOS Privacidade de Dados são justamente facilitadores que ajudam aí a otimizar o fluxo aí de gestão das solicitações de titular. Tem uma pergunta aqui da Ivete Reis. Quem pode acessar os dados pessoais de sua empresa? Existem diferentes níveis de acesso para diferentes posições? Acho que ela fez a pergunta em nome de outra pessoa aqui. Eu deixo a resposta das perguntas para alguém de produto, né? Porque daí, quando se trata de acesso a dados pessoais, acredito que aí tem a gestão de níveis de acesso dentro das ferramentas. Se alguém pode responder. Eu respondo, Luciano. Ok. Você vai responder ali no board, no painel. Aqui. Vamos seguindo para a próxima pergunta. Qual previsão para o lançamento dessa ferramenta? Privacidade de dados, pergunta feita pelo Tiago Araújo dos Santos. Então, o Tiago já informei anteriormente que a gente ainda não tem data de lançamento da ferramenta. Assim que tivermos essa informação, a gente vai divulgá-la pelos canais devidos, né? TOTOS. Uma questão do Kennedy, se disser que a comunicação titular, acho que a pergunta quebrou. Deixa eu ver se em seguida aqui.
não haverá funcionários da TOTS disponibilizando essa comunicação. Uhum. Bom, Kennedy, eu estou tentando aqui entender qual foi o seu questionamento em relação à comunicação, né, com o titular. Bom, pensando assim, no que o titular, em relação à ferramenta, ele não vai ter acesso direto à ferramenta, ok, isso a gente comentou inicialmente. E quem vai fazer acesso direto à ferramenta, quem vai ser o usuário principal da ferramenta é o DPO, o encarregado de dados, e ele vai receber por algum canal, né, essas solicitações. Eu sugeri alguns, né, citei alguns que são canais possíveis, né, o titular entrar numa página da web da empresa, o titular acessar um e-mail, ligar para uma linha telefônica específica, né, para fazer esse tipo de solicitação. Então, de alguma forma, o controlador tem que coletar essas solicitações, né, e aí, de posse dessas informações coletadas, aí fazer o devido registro na ferramenta, para daí sim, a partir da ferramenta, ter início ao processo ali, esperado para atendimento das solicitações do titular. E aí o titular, depois, né, vai receber comunicações se ele informar um e-mail para ser contactado. E, basicamente, o canal de comunicação para fornecer as respostas ao titular é por e-mail. É porque o conteúdo que é gerado pela ferramenta contém os dados pessoais do titular, no caso de uma consulta, resultado da anonimização, ele não poderia ser acessado diretamente pelo DPO, pelo encarregado, pelos usuários da ferramenta de privacidade de dados. Isso é uma informação digamos assim, de acesso exclusivo, né, do titular. Então, para evitar, digamos assim, essa possibilidade de contato, né, isso, a comunicação é feita diretamente com o titular quando é provida a resposta, né, através de e-mail. Espero que seja nesse sentido aí a pergunta. Aqui tem uma pergunta da Ivete Reis, relativa a como evitar o vazamento de dados, e caso isso ocorra, o que deve ser feito. Eu acredito que essa é uma resposta para o time de privacidade de dados da TOTS. Não sei se alguém pode responder essa pergunta da Ivete Reis. Posso sim, tá? É a Alessandra aqui. Bom, então, assim, quando se tem vazamento de dados, isso é importante, existe, na verdade, lá na página da NPD, né, um passo a passo de como essa situação, ela deve ser reportada para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, além de se ter toda uma estrutura interna para resolver essa questão, dependendo do tipo de vazamento, se esse vazamento ele for de fato, ele trazer algum risco para os titulares, aos direitos titulares, isso vai ter que ser comunicado ao NPD. Então, lá na página da NPD tem um formulário específico que deve ser preenchido, que eles têm que colocar o nome do DPO, como aconteceu o vazamento, e uma série de informações, e ser enviado para a NPD, para que eles tenham consciência disso. Tá? Então, basicamente, são essas informações aí que você precisa passar para a NPD, e, é claro, informar, mas também tomar as medidas internas junto com a área responsável pela segurança das informações. Ok? Ok, obrigado, Alessandro. Tem uma pergunta aqui do Paulo Emílio, referente à anonimização. Como será a anonimização das informações pessoais para usuários que acessam informações de titulares no dia a dia? Bom, existem... Eu vou responder, e aí o time de produto aí quiser complementar com detalhes sobre a ferramenta, mas
a maioria das anonimizações que são realizadas dentro da aplicação ocorrem em dados que não são, como posso dizer, imprescindíveis para a aplicação, como, né, nome, endereço de e-mail, assim, que não atuam como uma chave primária, uma chave secundária dentro da aplicação. E, claro, uma vez que esse dado é anonimizado, ele vai aparecer lá na aplicação com um novo valor, com o valor com o qual ele sofreu a anonimização. No caso de um campo caractere, né, um campo de strings, ele vai receber lá um caractere arbitrário lá, e a partir desse momento ele vai aparecer dessa forma na aplicação. Então, se é uma informação que a empresa depende, né, para o seu funcionamento, então ela tem que ser justificada para não permitir a anonimização. Se alguém da área de privacidade quiser complementar, eu acredito que é isso. Rita de Cássia Pereira pergunta, tem algum relatório disponível para consentimento do colaborador? Boa pergunta, Rita, e respondo que não, a ferramenta não trabalha com a questão do consentimento. Não é parte do escopo inicial tratar consentimento, seja, né, de colaboradores dentro da empresa, seja de clientes, né? Não é esse o objetivo da ferramenta. João Andrade coloca, existe ferramenta de anonimização dentro do próprio RME ou para anonimizar os dados será necessário adquirir o sistema de privacidade de dados? O pessoal do time aí de RM pode responder essa pergunta? Qual que é, Luciano? Desculpa. Pergunta do João Andrade. Existe ferramenta de anonimização dentro do próprio RN ou para anonimizar os dados será necessário adquirir o sistema de privacidade de dados? Hoje, tá bom. A ferramenta que a gente tem para anonimizar hoje são aqueles vínculos e perfis, tá, pessoal, que não envolvem uma regra de legislação. No caso, por exemplo, um candidato de um processo seletivo. Aí o produto ele oferece a ferramenta ali de você eliminar, excluir ou anonimizar os dados pessoais dessa pessoa. Inclusive, ele pode acessar isso via portal, né? Ele cadastrou ali um currículo, participou do processo, ele quer eliminar, ele possibilita, sim, ele fazer isso. Em relação a vínculos, né, que envolvem a parte legal, né? Igual, por exemplo, um funcionário. O funcionário ele tem o respaldo legal, você não pode simplesmente ir lá e eliminar, né? E você tem que ter uma guarda por um tempo aí de mais de 40 anos, né? Então, hoje realmente existe uma complexidade para fazer esse tipo de anonimização dentro do produto e tem que ter esse respaldo. Então, hoje, dentro do produto, não existe essa anonimização, tá? Se o cliente entender a si mesmo que queira eliminar aquele registro, através ele mesmo, né, através do seu setor de TI, né, a responsabilidade do próprio controlador, excluir esses dados, né, via banco, ou via exclusão dos cadastros, ou utilizar a ferramenta do sistema de privacidade de dados, que é a ferramenta que a TOTS, né, vai ofertar para facilitar, ser o nosso facilitador, inclusive, desse processo aí de anonimização. Ok? Obrigado, Clássico. Tem uma última pergunta e o nosso tempo está se encerrando. Paulo Emílio pergunta, quem irá anonimizar as informações pessoais, o TOTS ou o cliente? A resposta é o cliente, o controlador que é o responsável pela anonimização. Ele pode fazer isso por conta própria ou dispondo das ferramentas disponibilizadas pela TOTS. A responsabilidade pela anonimização, conforme ele prevê, do controlador, de atender as demandas do titular. Okay?
Findado o tempo, Renata quer fazer aí as considerações finais? Sim. Vamos lá. As perguntas, né, nós vamos estar disponibilizando, tá, na página do TDN, do Espaço Legislação também. Então, acompanhe, tá? No material disponibilizado para vocês tem um link tanto da página do TDN quanto da página do Espaço Legislação, então vocês poderão consultar normalmente. A gravação do vídeo está sendo feita, então assim que terminar aqui, até sexta-feira, acredito, a gente já subiu para a plataforma, porque aí tem algumas edições, alguns ajustes para fazer antes de subir. Então é isso, agradeço a participação de todos, espero que tenha sido um evento produtivo para todos e tenham uma boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Obrigada. Boa tarde.